Olá, aqui é o Ricardo Pelvan. Vamos falar sobre liderança de equipe, mas com um olhar na liderança servidora. Porque normalmente a gente vai numa empresa, né? E aí tem o pessoal do operacional, o operacional é que normalmente fica mais com os clientes. Você concorda comigo? Quanto mais alto você sobe no organograma da empresa, mais longe você vai ficando dos clientes. Porque é o pessoal do operacional que mais tem contato com o cliente. Então você chega normalmente pro pessoal do operacional e fala assim: operacional, a quem você serve aqui na empresa? Quem que você quer deixar feliz, satisfeito aqui na empresa? A maioria das pessoas, elas param, pensam e falam assim: o meu líder. Se eu deixar o meu líder satisfeito, se eu deixar o meu líder feliz, fica tudo legal. Então, se eu deixar o meu coordenador feliz, fica tudo legal. Aí você chega para o coordenador e fala assim: coordenador, quem que você quer deixar feliz, satisfeito aqui na empresa? Ele para e pensa e ele fala: ah, o meu gerente. Se o meu gerente fica... Gerente, quem que você quer deixar feliz? O meu diretor. Diretor, quem? O meu presidente. Sabe, normalmente as pessoas, elas olham para cima no organograma. E aí as costas ficam viradas para o cliente. O operacional deixa as costas viradas para o cliente. O supervisor, o coordenador deixa as costas viradas para o operacional. O gerente fica com as costas viradas para o supervisor, para o coordenador. Sabe, o processo é totalmente ao contrário. A liderança servidora, ela diz algo mais ou menos assim: olha, presidente, ele tem que servir o diretor. O diretor tem que servir o gerente. O gerente tem que servir o supervisor e o coordenador. O supervisor e o coordenador tem que servir o operacional. Para quê? Para o operacional servir o cliente, que é o bem maior. A liderança servidora é você servir. Agora, servir do quê? Sei lá, de repente você é um coordenador, é um supervisor, você tem que olhar para o pessoal do operacional, para os seus liderados e falar assim: o que eu posso servir esses caras para eles servirem melhor o nosso cliente, que é o bem maior aqui da companhia? Você é gerente, você tem que olhar para os seus supervisores e coordenadores: o que eu posso servir esses caras para eles poderem servir o pessoal do operacional, para o operacional poder servir os nossos clientes? E servir do quê? Às vezes é servir de um equipamento melhor. Eu vou servir um equipamento melhor para esse meu liderado, para ele servir o nosso cliente. É às vezes servir a pessoa de um treinamento. Eu vou servir esse meu liderado de um treinamento para ele se empoderar e ele poder servir melhor o nosso cliente. Servir de um feedback. Poxa, esse meu liderado está tendo alguns comportamentos negativos aqui dentro da empresa. Deixa eu servir ele um feedback para eu ajudar ele a mudar esse comportamento e ele conseguir servir esse nosso cliente, que é o nosso bem maior. Servir de uma motivação. Às vezes o meu liderado não tem inteligência emocional para trabalhar a sua própria motivação. Eu vou lá e eu vou servir. Eu vou sentar com ele, eu vou conversar, eu vou entender o problema, eu vou inspirar esse meu liderado. E aí eu te faço uma pergunta: você tem servido os seus liderados? Você tem olhado individualmente para cada um deles e pensado o que cada uma dessas pessoas precisam para atenderem melhor o nosso cliente? Aí de repente você pode até estar pensando assim: ô Ricardo, peraí, parece interessante, né? O que eu preciso servir ele para ele servir o cliente, que é o bem maior? Mas tem um problema, Ricardo: o meu líder não me serve. Muito pelo contrário, o meu líder quer ser servido por mim. Ele está errado. Agora, não é porque o seu líder erra, o seu líder não te serve, que você vai errar para baixo também. Né? Você vai copiar um modelo errado, porque, de novo, o ideal: presidente serve diretor, diretor serve gerente, e vai caindo todo esse processo. Agora a gente está nesse momento de pandemia, então a gente está trabalhando tudo em casa aqui na minha empresa, né? Mas antes, da minha casa até a minha empresa, são 7 minutos de carro. Então, eu tinha um hábito de sentar no carro e eu começava a ir para a empresa. E todo dia eu focava num liderado meu. O Matheus. O Matheus, ele é suporte dos nossos clientes. O que eu posso servir o Matheus para ele servir melhor o nosso cliente? A Márcia, que é do financeiro. O que eu posso servir a Márcia para ela poder servir melhor o nosso cliente? É muito importante que em tempos você pare e pense num liderado e o que eu preciso servir.
Eu vou falar uma coisa agora. Gente, não estou querendo doutrinar ninguém. Esquece religião. Vamos falar de história. Vamos falar de história, tá? Esquece religião. Ou não esquece. Sei lá, vou explicar aí ao seu sabor. Mas você vê, Jesus, uma vez, ele disse uma frase, né? Até estou lendo aqui para não ser infiel à frase. Ele disse uma frase muito interessante. Ele falou assim: quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Eu acho que nós vamos concordar que ele foi um grande líder. E eu faço uma análise, não sei se você concorda comigo, de algo mais ou menos assim, ó. Ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, que era fazer com que o planeta subisse de nível. Que as pessoas parassem com guerra, confusão, conflito, desarmonia. Ele tinha uma meta e um objetivo que era, gente, vamos viver numa plenitude, vamos viver em harmonia, sem discussão, sem confusão. Essa era a meta dele. Talvez era o planejamento estratégico dele, era fazer aí as pessoas evoluírem. Só que eu acredito que passou um tempo, ele pensou assim, ó, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu não vou conseguir implantar essa nova cultura no planeta sozinho. Eu preciso de time. Eu preciso de equipe. E aí o que ele fez? Ele vai para o mercado de trabalho da época para começar a contratar pessoas. Só que uma coisa muito interessante, eu não sei se você concorda ou não comigo, naquela época já havia apagão de talentos. Ele começa a ir contratar as pessoas para fazer parte do time dele, ele não acha pessoas prontas. Ele não acha pessoas prontinhas para trabalhar com ele. Sabe, um era cobrador de impostos, o outro era um pescador e uma pessoa meio nervosa, uma pessoa um tanto agressiva. O outro, eu não sei exatamente quais eram as profissões dos 12, mas eles não estavam prontos. E aí o que ele faz? Se você pensar bem, ele passa 3 anos servindo essas pessoas. Ele passa servindo eles de conhecimento, de motivação, de habilidade de persuadir, de comunicar. Então assim, gente, ó, eu vou comunicar com esse grupo aqui, ó, presta atenção como é que eu vou fazer, que depois vocês vão ter que fazer isso daí. Com o exemplo dele, ele acabava servindo essas pessoas. E aí você vê o que aconteceu depois, né? Esses 12, né? Teve Judas que saiu depois, mas entrou Paulo de Tarso depois, tal. Mas esses 12, 13, depois eles continuaram todo o processo, porque eles foram servidos pelo seu líder. Você vê uma coisa até interessante, né? Pedro era um cara carrancudo. Pedro era um cara que pegava pesado. Ele não media muitas palavras, não. Só que Jesus viu um potencial fantástico nele. Esse cara tem uma energia danada, hein? Esse cara tem um poder de realização danado. Eu vou servir ele por 3 anos. Para amolecer o coração dele, deixar o coração dele mais tal. E ele pegar essa energia e esse coração bom que eu vou servir ele, para ele fazer todo o processo depois. Gente, eu não estou pregando aqui, eu não sou pastor, mas é uma coisa que você percebe. Você vê até naquele momento, até nos últimos momentos, né? Eles estavam lá na floresta, os soldados romanos foram para cima de Jesus para capturar Jesus. Pedro tira uma espada e corta a orelha do soldado romano. Você vê, talvez muitos líderes naquele momento teriam demitido Pedro. Não, eu vou demitir Pedro. 3 anos eu explicando para ele que quem da espada ferir, da espada será ferido e tal. Mas não, ele não demitiu. Ele foi lá e serviu mais ainda. Né? Ele foi um líder coach ali naquele momento tal, para trabalhar esse coração do Pedro, para ele continuar com a energia que ele tinha. Né? E vai lá, faz essa servidão. E para algumas religiões, Pedro é o principal. Outras falam mais de Paulo de Tarso, tá? Mas aí pouco importa nesse momento. O que é importante é esse processo de servidão. E aí alguns líderes, eles vêm para mim, eles falam assim, não, Ricardo, mas essa analogia que você está fazendo com Jesus, não serve, cara. Eu não sou Jesus. Cara, eu não tenho o nível de maturidade que ele tinha, que ele tem. Não dá para comparar, Ricardo. Dá para comparar sim. Dá para comparar sim. Gente, a meta, o objetivo do líder Jesus era fazer um planeta evoluir. Era uma coisa muito grande. Era fazer evolução planetária.
A sua missão, a minha missão como líder é desenvolver a nossa família, é desenvolver o nosso departamento, a nossa área, é desenvolver a nossa empresa. Sabe, é bem menor a nossa meta, o nosso objetivo. Então dá para comparar sim. Ele precisava trabalhar milhões para depois trabalhar bilhões. A gente, são 4 pessoas da nossa família, 5, 10, são de repente 10 liderados lá dentro da empresa. Só que tem que ter essa pegada de servidão. E de novo, servir do quê? Bons equipamentos, bons materiais, de feedback, de desenvolvimento, de aprimoramento, sabe, de motivação. Sugestão, a partir de hoje, todo e qualquer momento que você puder, observe um liderado seu, pega um papelzinho e começa a escrever o que você pode servir essa pessoa, para ela servir o nosso cliente, que é o bem maior. E aí vai ganhar o nosso cliente, vai ganhar o nosso liderado, nós vamos ganhar e a nossa empresa vai ganhar. Esse é o conceito da liderança servidora, que muita gente acabou lendo o livro O Monge Executivo, que fala exatamente sobre isso, mas não pegou esse pequeno detalhe aí que é uma coisa tão importante. Talvez você que está me assistindo aqui é um grande líder servidor. Talvez você faça isso até de uma forma inconsciente, porque isso já está no seu inconsciente. Mas talvez não. Uma coisa simples você ainda não tinha captado, mas eu tenho certeza que a partir de agora você consegue fazer isso com maestria.